Fala galera, eu sou o professor Diego de Matemática do curso GEM e hoje a gente tem função afim. Acho que é a função mais importante para o Enem, né gente? Galera, f de x a x mais b. Xzinho é a variável. Lembra, na prova do Enem, geralmente o x pode ser preço, quantidade, tempo, distância percorrida e assim por diante, né? Azinho, coeficiente angular. O que esse coeficiente angular indica? Taxa de variação. Taxa de variação, galera, ΔY por ΔX. Ou seja, o quanto y variou em relação à variação do x naquele mesmo intervalo. Já o coeficiente linear, que é o Bzinho, ó, coeficiente linear, indica onde o gráfico corta o eixo y, ou seja, quando x é zero, a resposta da sua função tem que dar b, tem que dar o bzinho, beleza? Não confundam os nomes, gente, ó. Coeficiente angular me diz quão rápido ou quão devagar aquela função cresce ou decresce, beleza? Já o coeficiente linear vai me indicar o ponto de interseção com o eixo y. Vamos ver como é que fica no gráfico? Galera, gráfico da função afim. Função afim é reto, ó. Ou sobe ou desce. Reta apontando para cima, azinho positivo, ó. Função crescente. Reta apontando para baixo, função decrescente, o azinho negativo. Olha o que eu falei, ó. Ponto de interseção com o eixo y, Bzinho. Ponto de interseção com o eixo y, Bzinho. Para calcular o coeficiente angular, ó, lembra do coeficiente angular? ΔY por ΔX é o mais importante, ó. Triângulo retângulo, pô. ΔY, cateto oposto, ΔX, cateto adjacente, nós temos a tangente do ângulo, é o próprio coeficiente angular. Por isso que ele tem esse nome. Coeficiente angular indica a variação angular daquela reta, beleza? O que já não ocorre aqui na decrescente. A gente tem que olhar aqui para o ângulo de dentro. Ó. Aqui tem um triângulo retângulo. Só como eu sei que o coeficiente angular é negativo, eu já jogo um negativo na frente dessa tangente. Então o coeficiente angular é o negativo da tangente do ângulo alfa, ou seja, o coeficiente angular menos ΔY por ΔX. Vamos ver como é que isso pode cair em exercícios? Galera, vamos ver uma questão do Enem, ó, Enem Libras 2017, ano passado, questão fresquinha, hein? Vou olhar ela aqui para vocês, vocês vão ver ela na tela, beleza? Um reservatório de água com capacidade para 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água no instante inicial T, igual a zero. Show de bola, ou seja, no instante inicial, o volume 5 mil. Em que são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira qual a água entra no reservatório. Ela despeja 10 litros por minuto. Ou seja, ele está falando que a primeira torneira adiciona a água no reservatório. A segunda é a única maneira de a água sair do reservatório. E ele ainda diz, a razão entre a quantidade de água que entra e sai nessa ordem é igual a 5/4. Considere QT a expressão que indica o volume de água em função do tempo, dado em minutos, né? E ele pede qual expressão relaciona Q com T. Galera, o exercício dá muita informação. Conselho, tópicos, organiza as informações em tópicos. Ele falou pra gente no início do texto, volume total, 20 mil. Não sei se é importante, mas coloca em tópicos. Volume inicial, ou seja, V0, 5 mil litros. Esse cara é importante pra gente, pô. Torneira número 1. Torneira número 1, ele adiciona 10 litros por minuto. Porra, se ele está adicionando 10 litros por minuto, isso é a vazão. Vazão é taxa de variação, ou seja, está relacionado com coeficiente angular, pô. A segunda torneira, que retira a água, né, tem saída de água, ele não disse quanto vale. Mas ele já disse, ó, a razão entre o que entra e o que sai, nessa ordem, 5/4. Cara, daqui você já pode organizar as coisas e descobrir quanto está saindo de água desse reservatório. Vamos fazer essa continha rapidinho, ó. T1 sobre T2 igual a 5 sobre 4, eu sei o T1. T1 é 10, pô. Então, 10 sobre T2 é igual a 5 sobre 4. Porra, o que aconteceu com 10 para virar 5? Dividiu por 2. O que aconteceu com T2 para virar 4? Dividiu por 2. Isso me leva que o nosso T2 com certeza vale 8. Ou seja, a saída de água aqui é 8 litros por minuto. Ou seja, essa saída eu vou botar com sinal de negativo, menos 8 litros por
minuto. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer? Observar as opções. Ele está me pedindo a equação. Queremos QT. Pelas opções, todas são função afim. Pô. Se todas são função afim, eu sei que o Bzinho da minha função é o valor inicial. Ó. Tá aqui, ó. Bzinho da função. O Bzinho com certeza vale 5.000. Infelizmente, todas as opções são 5.000 no Bzinho. Ou seja, teremos que calcular o nosso coeficiente angular. Então, vamos atrás do nosso coeficiente angular. Só lembrando, o coeficiente angular é a taxa de variação. E a taxa de variação para esse exercício é: eu ganho 10 litros, variação. Só que ao mesmo tempo eu perco 10 litros. Então a taxa de variação é ganhar 10 e ao mesmo tempo perder 8. Ou seja, você ganha ao final 2 litros por minuto. Pô, então meu Azinho é ganhar 2 litros por minuto. E meu inicial, 5.000. Com certeza eu estou procurando a equação que tem 5.000 mais 2 vezes T. Aí, 5.000, 2 vezes T aqui, ó. Que bonitinha. Letra A. Acabou o exercício. Vamos para um próximo exercício? Então, galera, mais uma questão de função afim pra gente, ó. Enem 2017, de novo, só que agora, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, beleza? Vou ler aqui a questão. A questão tem um texto bem pequenininho, dá para ler bem rápido, né? Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana, né? O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, até o dia 30. Beleza. A representação algébrica do lucro em função do tempo. De novo, gente, ele está te dando um gráfico, está perguntando qual é a equação daquele gráfico. Galera, linha reta, função afim, y, ax mais b. Azinho, coeficiente angular. Como é que a gente calcula coeficiente angular mesmo? Ó, vou aqui e acho um triângulo retângulo. Ó, que bonito. Tem um triângulo retângulo lindo aqui. Pego esse ângulo e vou calcular a tangente desse ângulo. Vou atrás do meu ΔY, pô. ΔY estava no 0, variou até o 3.000, ou seja, teve uma variação de 3.000. Só que essa variação de 3.000 ocorreu quando o x saiu do 5 e passou para o 20, ou seja, o meu ΔX aqui embaixo, ó, é 15. Logo, coeficiente angular. Calculando o coeficiente angular, nós temos ΔY por ΔX, ou seja, 3.000 sobre 15, o que nos leva que o nosso Azinho é 200. Então já tenho o meu coeficiente angular. Agora eu vou atrás do coeficiente linear. Coeficiente linear indica onde o gráfico corta o eixo Y. Pô, tá lá embaixo, o gráfico corta o eixo Y no ponto menos 1.000. Então, aquele carinha lá já está me falando assim, ó, Bzinho é menos 1.000. Pô, preciso de uma equação que tenha Azinho igual a 200 e Bzinho igual a menos 1.000. Então, estou procurando o lucro que depende do tempo, que é igual a 200 vezes o tempo, menos 1.000. Ou seja, tá aqui, ó, bonitinha. Letra D. Gente, maneira rápida de resolver o exercício. Vou logo atrás do coeficiente linear e verifico as opções. Porra, só tem uma única opção onde o coeficiente linear é menos 1.000. Não precisava nem fazer a conta, ia direto nas opções. Tem que lembrar de verificar as opções antes de sair fazendo conta. É assim que a gente ganha tempo no Enem e consegue terminar a prova relaxado, tranquilão. Galera, pra gente fechar com chave de ouro, aquela velha questão de função afim, ó, ele te dá o gráfico e pergunta o valor de um determinado ponto do gráfico que não está aparecendo, óbvio, né? Aqui nós temos um gráfico do percentual da bateria em relação às horas do dia, ó. 10 horas da manhã, 100% de bateria. E ele falou, ó, 4 horas da tarde, eu tô com 40% de bateria. E ele pergunta, a que horas o nível atingiu 10%? Gente,
Ele perguntou qual é a equação dessa função, então nem vai atrás dela. Se ele não perguntou qual é a equação, não tenta descobrir, é perda de tempo. E no Enem a gente não pode perder tempo. O que você vai fazer aqui? Semelhança entre triângulos. Questão de função afim com reta e o gráfico, ó, semelhança. Eu quero esse pontinho aqui, ó, 10%. Faça aqui uma linhazinha reta, ó. Ou seja, se meu gráfico continuar, ele tem que atingir essa linha reta aqui, porque é a linha reta dos 10% desejados. Ou seja, eu vou prolongar o gráfico, pô. Bateu. Eu quero um X que está aqui, ó. E tem triângulo aí, ó. Vê se não tem. Eu tenho esse triângulo aqui. Vou até pôr ele em destaque. E eu tenho esse outro triângulo aqui, ó. Grandão. Vou dar uma pintadinha nele também, ó. Galera, agora eu só preciso ver base e altura dos dois triângulos, olha. Altura aqui desse, eu estava em 100%, caí para 40%, eu tive uma queda de 60%, pô. Agora, eu estava 10 horas da manhã, e esse ponto aqui são 16 horas, ou seja, teve uma variação de 6 horas, pô. Agora aqui, a altura estava em 40%, caiu para qual? Para os 10% desejados. Se eu estou em 40%, caiu para 10%, caiu 30%. Preciso nem fazer muito esforço aqui, ó. A altura era 60, virou 30, a base que é 6, vai virar o quê? 3. Mas vamos ver isso aqui na semelhança de triângulo, ó, só para consertar. 60, a altura daquele está para 30, da mesma forma que 6 está para x. Logo, x é igual a 3. Tu não vai me marcar 3 horas. São 3 horas além das 16 horas da tarde. 3 horas além das 16, o x desejado, 16 mais 3, o x são 19 horas da tarde. Valeu, galera. Ó, função afim, função muito importante para o Enem. Fiz 3 situações possíveis de aparecer. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado dessa aula. Valeu, até a próxima.